Queridos irmãos, queridas irmãs, que nos abençoe nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Então, nós vamos dar sequência no vídeo 319, né? E no Livro dos Espíritos, na questão de número 296, onde Allan Kardec faz a seguinte pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Olha que pergunta, hein? Que seria o mesmo: são capazes, né, de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Será que é capaz de alterar as afeições individuais entre os espíritos? Os bons espíritos respondem assim, ó: não. Ele disse não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas, né? Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, essa pergunta e essa resposta, ela é relativa e é também complexa. Por que é relativa e por que é complexa? Porque cada caso é um caso de acordo com a evolução do espírito. Sabe por que complexo, relativo e cada caso é um caso? Porque tanto Allan Kardec quanto os espíritos, os bons espíritos, eles, principalmente Allan Kardec, ele não fez na pergunta uma distinção. Ele não classificou que nível de espírito são esses os quais, na pergunta que ele interrogou os bons espíritos, ele não distinguiu. E nós sabemos
que existe hierarquias. Nós sabemos que existe escalas evolutivas. Então, por exemplo, se Kardec, se ele classifica uma classe, ou melhor, se ele tivesse especificado uma classe, por exemplo, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos puros. Você entendeu? Dos espíritos celestes, dos espíritos que se encontram em provas e em expiações. Então veja bem, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos puros. Não. Por que não? Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Você entendeu, né? Espírito puro. Agora, são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos que se encontram em provas e expiações? Sim. Só que aí esse sim não pode dar sequência mais na resposta. Porque a resposta aqui é para aqueles espíritos que se encontram no nível puro, perfeito, sublime. Esses que já conquistaram esse nível mais elevado. Então nós é que temos que separar o joio do trigo. Aí torna eu dizer aquela frase. A pergunta está certa. A resposta mais ainda. Nós é que temos que raciocinar. Nós é que temos que raciocinar. Pois veja bem, são suscetíveis, por exemplo, capazes de alterar-se as afeições individuais dos espíritos? Resposta: não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Sujeitos a enganar-se. Eles não estão sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se esconde os hipócritas. Eles já não possuem mais a máscara que
de um certo nível para baixo, encontra-se em todas as classes praticamente a máscara da hipocrisia, da ignorância, do orgulho, do egoísmo, da inveja, do ciúme. Eles não possuem mais essa máscara. Daí vem que, olha só o que eu disse aqui, ó. Daí vem que, sendo puros, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Você entendeu o esmiuçamento? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Kardec, ele não especificou que classe de espírito. Ele não classificou a classe de espírito. Ele não especificou. Como, por exemplo, eu gostaria de saber da classe tal. Não. Ele apenas fez a pergunta: são suscetíveis de alterar-se as afeições individuais dos espíritos, mas dos espíritos qual a classe? É aí que a gente tem que ficar esperto. Porque senão a gente come gato por lebre. Porque aquela pessoa que não tem conhecimento, se ele leva ao pé da letra, ele pensa, a partir de então, que essa situação ocorre conosco, espíritos em mundos de prova e expiação, espíritos em mundos de regeneração e em outros planetas mais inferiores, porque existem outros planetas mais inferiores, seres mais inferiores, para depois chegar no Neandertal, no hominídeo, no Homo erectus, para depois chegar no nível primitivo. E não. A pergunta que Kardec fez relacionado a todas essas classes seria sim, mas de acordo com os espíritos evoluídos e puros, é não. Por não estarem eles sujeitos a enganar-se
falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas, que somos todos nós. Porque, tirando essa classe, todos nós ainda somos hipócritas. Isso não é desfazer de ninguém, mas é o processo evolutivo. Então, tratou-se de uma classe e não generalizou. Por isso que o processo, por isso que a pergunta e a resposta é complexa, é relativa. Se a pessoa não tem lá, como se diz, bala na agulha, bala na agulha, né? Fica melhor assim. Ele come gato por lebre. Então, agora nós vamos passar para a questão de número 297. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos, né? No mundo espiritual, a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? É óbvio que sim, né? Mas veja bem para você ver. Sem dúvida. Desde que originada de verdadeira simpatia. Se, porém, nasceu principalmente de causa de ordem física, né? Se, porém, nasceu principalmente de causa de ordem física, desaparece com a causa. Então, o que eles estão querendo dizer aqui? Olha só para você ver, é dando uma sequência à hipocrisia. Porque aqui na Terra existe aquelas falsas afeições, que as pessoas acreditam ser amor de existências passadas. Mas não é. E sim interesse financeiro. Eu não sei se vocês se lembram, mas no mundo recentemente, um senhor de quase 100 anos de idade, trilhardário, não sei, parece que nos Estados Unidos, uma moça, não tinha lá parece nem seus 40 anos, dizia para o mundo todo, se apresentava-se com ele na cadeira de roda, mas ela se apresentava para o mundo ao lado dele, dizendo que ele era a alma gêmea dela. Será que se aquele homem fosse um mendigo, ela ia ter coragem de botar a cara na imprensa e dizer que havia encontrado sua alma gêmea? Falsa afeição. Isso é típico do hipócrita.
Quantas famílias que são milionárias, hipócritas, que casa um filho deles que são ricos com a filha de um outro rico. Isso é hipocrisia. Eu conheço alguns. Eu tenho amigos ricos, mas que são feios até mandar parar. Mas porque são milionários, conseguiram casar com aquelas mulheres do tipo de Gisele Bündchen. Só que também financeiramente milionária. Será que ele casaria com a mendiga? Com uma mendiga? Com uma moça mendigo? Será que ele casaria? Será que ao apresentar a ele uma mendiga, você casa com ela? Ou apresentar um mendigo a ela, você casa com ele? Então, quantas pessoas que casam na terra por interesse da beleza? Ele é um guarda-roupa de 6 portas. Ela é um guarda-roupa de 5 portas. Casam por interesse da beleza e se esquecem que a beleza logo acaba. Tanto é que a beleza acaba. Vou dar-lhes uma prova. A área cosmética no mundo é a que mais lucra na face da terra. Depois da farmacopeia, da holopatia. Da holopatia. Depois da holopatia, a indústria cosmética é a que mais lucra no mundo. Se a pessoa é bonita ou é bonito, ele não precisa de cosmético. Agora, por que usa cosmético? Porque o tempo, gente. O tempo chega para todo mundo. E no começo, tanto um quanto o outro parece um jambo. Rosado. Aquela beleza. Mas de repente começa a desbotar. E começa a descascar. E dali em diante, você sabe onde vai parar. Então, quantas pessoas se casam por interesse financeiro? Por interesse da beleza física. Acaba o dinheiro, termina o casamento. Acaba a beleza, termina o casamento. Aquela atração física um pelo outro, acaba a atração física, termina o relacionamento. Por isso que a humanidade é insaciável. Quanto mais tem, mais quer. Tem uma mulher que quer ter 2, tem um homem que quer ter 2. Tem um carro que quer ter 2, tem uma casa que quer ter 2. Então, continua a existir, sempre, no mundo dos espíritos, a afeição mútua que 2 seres se consagraram na Terra. Se consagrou na Terra aquela afeição. Esses seres se consagraram aqui na Terra, essa afeição.
mas continua lá no plano espiritual? Olha só, sem dúvida. Agora complicou, ó. Desde que originada de verdadeira simpatia, sem interesse algum material, financeiro, beleza. Sem interesse algum. Você entendeu? Porque deixou transparecer o mínimo que seja de interesse, já não foi consagrado na terra aquela simpatia. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo vídeo nós vamos dar sequência nesse assunto, que nós ainda nos encontramos na metade da resposta dos bons espíritos.